Vi outra opção, não é, Pedro? Porque como a arrecadação, as doações para a campanha foram feitas para a chapa Joe Biden, Kamala Harris, qualquer outra decisão que não envolvesse Kamala Harris poderia trazer a necessidade de se devolver o dinheiro aos doadores para se iniciar uma nova arrecadação. É claro que poderia ser um processo meramente burocrático, mas, enfim, o Partido Democrata já tem problemas demais para colocar mais um ligado a dinheiro nesse momento no seu colo. É por isso que Kamala Harris era a única candidata viável para disputar a presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. Thaís, você tem destacado aqui no Jornal Gente nos últimos dias a questão da Venezuela. No domingo nós vamos ter eleição na Venezuela, os ouvintes estão acompanhando e por isso nós convidamos o jornalista Cláudio Zaidan para debater conosco esse tema, trazer informações e também uma análise sobre a situação da Venezuela e também esta eleição de um modo bem específico. Zaidan, a bola está contigo aí, manda bala, traga as informações que você julga as mais relevantes desse pleito, desse debate que os ouvintes da Rádio Bandeirantes e os assinantes da Band News TV estão acompanhando. Bom dia. Um grande abraço para a Sônia, lá em Paris. Outro Zaidan. Eu vi sua foto ao lado do Macron, hein? Ah, você viu? Não tá Para quem fácil. pode, viu, Zaidan? Né? E era mais próximo ali e tal. Mas Pois é. a eleição domingo, Sônia, essa sirene que sempre passa de polícia, de bombeiro ou de ambulância? Pois é. Olha, é polícia, bombeiro, mas ainda não tem a ambulância, porque graças a Deus o que está passando nesse momento é uma... agora tem a ambulância também, porque ela sempre vai acompanhando esse comboio. É que está chegando a autoridade. Muito então bem. é isso que a gente está observando aqui no Arco do Triunfo. Agora, você assistiu aquele filme A Pantera Cor-de-Rosa? Você lembra daquela sirene do Sim. Inspetor Clouseau? Sim, Eles sim. usam isso para tudo. É até Pra um negócio tudo. assim que é bem irritante. Característico, Mas né? agora a gente vai ouvir muito isso aqui. Pois é, e na Venezuela, as sirenes que estão tocando, né, são lá no Miraflores, o Palácio Presidencial. O Maduro é aquela história, são 10 candidatos, 10. E ali você tem um pastor, tem um comediante, um cara que faz muito sucesso lá, com shows, né, aquelas apresentações individuais, né? E tem os caras que representam os velhos partidos anteriores à ditadura dos anos 50, o COPEI e a Ação Democrática, são partidos antiquíssimos, né, na Venezuela. Não tem de tudo ali. Agora, concorrendo mesmo é o Maduro e o Edmundo Gonçalves. Agora, o Maduro, o que sustenta o Maduro? Nós já dissemos isso aqui, não é, Thaís, Pedro, Soninha? Se o Maduro acordar hoje e falar, pô, eu tô saco cheio disso aqui, eu vou embora, vou para Madrid, vou para Miami, vou para Cuba, vou para algum lugar que me aceitem sem processos, né? O que acontece? A ditadura acaba? Não, porque a ditadura é dos generais. O Maduro não é o Chaves. O Chaves tinha base popular, um governo popular, a renda per capita na Venezuela em 2010, estava na casa de $10 mil. Renda per capita nominal. Não é por paridade de compra, não. Nominal. $10 mil. Hoje está em $3 mil. A produção de gás caiu pela metade. Então, num país que tem gás sobrando, está faltando gás para as pessoas. O petróleo, a PDVSA, que é a Petrobras deles, foi devastada. Ela só está se recuperando porque China e Rússia socorreram a PDVSA. Até porque a China recebe o dinheiro que emprestou à Venezuela, recebe em forma de petróleo. O pagamento é feito com petróleo. E então eles socorreram a PDVSA, Rússia e China. Mas houve uma destruição da PDVSA. Com Chaves, havia base popular e havia base nas Forças Armadas entre soldados, sargentos, tenentes. O Maduro não. O Maduro, ele se ancora nos generais e hoje há mais de 2 mil generais na Venezuela. E esses caras estão controlando a PDVSA e o comércio de ouro. A Venezuela produz ouro. E há o comércio legal e o contrabando, eles controlam os dois. E mais do que isso, de cada $100 que entram na Venezuela, 96 vem de venda de petróleo.
Controlar a PDVSA é controlar a economia. E os generais controlam a PDVSA. Então o Maduro, ele é a cara civil, ele não é o Chaves. O Chaves poderia, a frase é atribuída ao Luís XIV, né, uma paráfrase do que teria dito o Luís XIV, o Chaves poderia dizer, o governo sou eu. O Maduro não. O Maduro é tutelado e se ele for embora, se ele for derrubado, ele pode perder a eleição só se os generais entenderem que a saída dele pode ser um fator tranquilizador. Vão deixar a gente em paz, fazemos um processo de transição, a oposição tem de concordar que não haverá processos, porque muitos generais cometeram crimes. E a base das Forças Armadas está insatisfeita com o governo Maduro. Esse é um problema para ele. E problema para os generais. Então, provavelmente ele ganhará. E provavelmente, se não ganhar nos votos, ganhará na apuração. Né? Vocês me entendem. Uhum. E o Maduro, ele começa a se isolar de uma maneira, porque além do Brasil, quando ele falou não tem auditoria, nem sequer de um voto e tal, ele também citou a Colômbia, do Gustavo Petro, um aliado potencial. Alguém que, inclusive, criticava o Uribe, quando o Uribe, Álvaro Uribe, antigo presidente colombiano, fazia oposição clara ao governo da Venezuela. Então ele está se isolando. Não é? Ele se ancora hoje, claro, num apoio interessado de China e Rússia. Mas ninguém na China ou na Rússia vai declarar guerra por causa do Maduro. Não é? Eles apoiam, tal, mas se entrar um outro governo com garantias de que as coisas não mudam, a China continuará extraindo petróleo em Essequibo, né? Porque a Venezuela disputa aquela região com a Guiana e a China também explora petróleo ali. Está tudo em casa. Então, o Maduro vai se isolando. E é um tutelado. É completamente diferente do Chaves. O Chaves tinha um projeto social, econômico, político. As pessoas poderiam discordar, concordar, achar uma porcaria, achar ótimo, mas havia uma ideia, um caminho. Maduro não tem. É um governo em que a base econômica da Venezuela, petróleo, gás e ouro, está sob controle de um grupo minoritário nas Forças Armadas e alguns empresários aliados do regime, e ele não tem nem base popular, nem base nas Forças Armadas. Ou seja, o Maduro depende do apoio dos generais para se manter no poder. Agora, a eleição, ele é um cara, ele é histriônico, né? Então, essas coisas, se eu perder, tem banho de sangue e tal. Depois ele diz, não, o novo governo promoveria um banho de sangue. Não seria eu, seriam os fascistas, né? Não seria eu, mas se eles ganharem, eles vão promover um banho de sangue. Ele tentou dar uma consertada na história, mas foi uma ameaça velada, não há dúvida quanto a isso. E aí eu queria te ouvir justamente em relação a isso, não é, Zaidan? Porque a eleição é no domingo agora, na Venezuela, o day after. Porque pelo clima que a gente tem hoje, independente de qual seja o resultado, e sempre haverá uma dúvida em relação ao resultado real versus aquele apurado, a outra parte vai contestar, ganhando um ou ganhando o outro. Vai dizer que a eleição não foi limpa, vai tentar recorrer a algum tipo de jurisdição interna para que o resultado seja revisto. Enfim, você vê um risco real de que uma crise institucional mais profunda se instale na Venezuela a partir de domingo, independente do que saia das urnas, Zaidan? Assim, essa crise está contratada, né, Thaís? Não há dúvida, está contratada. Porque, repito, o Maduro está muito isolado. E a oposição, aliás, é bom lembrar, não é por acaso que há 10 candidatos. Desses 10, há 2 apenas que são ligados ao regime. Não é? Então estão ali para pulverizar um pouco o voto de oposição. Os outros não. A oposição, inclusive, de esquerda ao governo Maduro. Esquerda democrática, esquerda comunista, não é? Que são oposição ao governo Maduro. E a oposição com chance de ganhar a eleição, que está personificada num sujeito que nem queria estar nessa história, que é o Edmundo Gonçalves, ele nem queria estar nisso, ele é um diplomata, né? E você falava até há pouco, né, Thaís, e é perfeito, é um cara tímido, detesta situações públicas, discursos e tal, e a Maria Corina é quem faz o barulho. Mas essa oposição, que tem a Maria Corina como grande expressão,
também não é grande coisa. É uma oposição muito ligada ao passado imediatamente anterior a Hugo Chávez, a Carlos Andrés Pérez, né? Então, basicamente, quando a Venezuela, desde 73, na primeira crise do petróleo, a Venezuela começou a nadar em dinheiro. E essa riqueza foi apropriada por 0,5% da população, né? Situações de pobreza incompatíveis com um país que estava nadando em dinheiro. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. E a população não usufrui essa riqueza. Começou a usufruir com Chávez, com vários projetos sociais, etc. Com o Maduro, desandou. Você tem uma nova apropriação dos militares e alguns grupos empresariais. Então, a perspectiva para o povo da Venezuela não é boa, com oposição ou com situação. Agora, se o Maduro perder, é preciso saber o que os generais vão decidir. Eles vão peitar o resultado da eleição, né? Vão achar um crime, que eles acham facilmente, no pacato Edmundo Gonçalves. Né? Descobrimos, tal, que ele um dia fumou na sacada. Né? Enfim, arrumam qualquer coisa. A Maria Corina, por exemplo, porque a Maria Corina, de verdade, ela teve um erro que ela cometeu. Foi quando ela apoiou as sanções internacionais. Né? Mas, de qualquer maneira, agora, se a oposição perder, ela vai fazer barulho, né? Grande parte da imprensa mundial vai dizer que houve manipulação, mas isso não incomoda o regime. Isso aconteceu em 18. Aconteceu em 18 e eles não vão se incomodar com isso. Mas se perderem, a reação dependerá dos generais. Até porque você tem os coletivos, são grupos paramilitares. Vocês já viram? Estão sempre em motos, né? E muitas vezes com fuzil ou com uma 12. Eles usam muito 12, calibre 12, né? Uma cartucheira. E esses caras podem meter fogo no país sem identificação, não é soldado, não foi o general que mandou. São grupos paramilitares armados pelo Estado, não há dúvida, aliados do governo e que podem ser colocados na rua para produzir uma situação caótica e uma guerra civil que produziria a possibilidade de uma nova intervenção militar, né? Mas eu acho que o Maduro vai ganhar. Posso estar errado, posso ter uma surpresa. Gonçalves eleito. Mas eu acho que ele vai ganhar. Ganhando ou não, ele vai ganhar. Ô Zaidan, nós vivemos há alguns anos uma situação um pouco mais tensa lá na política da Venezuela, com a presença do Juan Guaidó. E desde então, essas figuras que tentaram, de alguma forma, mostrar para o mundo que havia um caminho e tentar enfrentar de uma outra forma esse sistema, elas desapareceram de vez. Isso mostra cada vez mais a força dos militares e mostra que não há espaço para quem questiona o modelo que hoje comanda o governo central, o judiciário, o legislativo na Venezuela? Você tomar líderes como Henrique Capriles, por exemplo, eles sempre conseguiram fazer uma oposição com todos os entraves, obstáculos, né? Agora, o Guaidó foi muito incompetente. O Guaidó, houve um primeiro momento, como é que se alegava a legitimidade do Guaidó? De que Maduro convocou uma eleição que foi, na verdade, organizada pela nova Constituinte, porque a oposição tinha maioria. O único lugar que a oposição tinha maioria era no parlamento. O único lugar, né? E tinha maioria. E aí, o que o Maduro fez? E o regime fez? Inventou um novo parlamento. Sob que nome? Assembleia Nacional Constituinte, para escrever uma nova Constituição, que nunca foi escrita, né? Não, eles queriam legislar, não queriam escrever uma nova Constituição. E eles convocaram, então, uma eleição. O Maduro ganhou, não houve reconhecimento dessa eleição, então a oposição considerou que o cargo estava vago. Como a oposição tinha maioria no parlamento, o cargo está vago, o Congresso decreta, na Venezuela, não é mais bicameral, né? É unicameral. Então, a Assembleia falou, o parlamento falou, não temos um presidente, então o presidente do parlamento vai assumir a presidência, que é o Guaidó. O Trump apoiou, teve aquele barulho internacional todo. O Guaidó não conseguiu mobilizar nem escolas infantis para sacudirem bandeirinhas para ele. Líder fraco, discursos fracos.
e não conseguiu sustentar aquele apoio. O Brasil, inclusive, chegou a apoiar na época do Bolsonaro, não é? Mas foi uma aventura. O Trump também, né? Pô, o Trump foi um grande apoio, né? Mas o Trump tinha uma ideia de intervenção militar, mas ele queria terceirizar a intervenção militar, para não se contradizer com o discurso. A América só se preocupa com a América. A América, no caso dos Estados Unidos, é óbvio, né? Quando eles falam América, são eles. Não queremos nos meter em guerras, não queremos saber de problemas dos outros. Para se manter coerente com esse discurso, ele queria terceirizar uma intervenção militar na Venezuela. Inclusive, queria usar o Brasil. E aí houve um não pela fuça, o Trump recuou. E o Guaidó foi perdendo força. Na medida em que esses líderes viam que não havia mobilizações populares, não é que são proibidas. O povo sai para a rua, o povo enfrenta. Quando passam fome, vão para a rua. Quando não tem gás, papel higiênico, fralda, vão para a rua. Mas não pelo Guaidó. E aí viram que o Guaidó não tinha a menor chance, tanto que você vê, nem é candidato a coisa alguma. Né? Esse é o Cláudio Zaidan, jornalista da Rádio Bandeirantes, sempre conosco aqui no Jornal Gente, hoje falando sobre a eleição na Venezuela, que vai ter cobertura completa do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigada, Zaidan. Até a próxima. Até a próxima. Abraço. Notícias do dia estão aqui.